alô, vai tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Café com Crime, o seu podcast favorito onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. É isso aí, aqui a gente só fala do julgamento e da condenação dos outros, de pessoas alheias, e a gente adora uma história de condenação verídica. E hoje a gente vai falar sobre um caso que, na verdade, alguns de vocês pediram lá no Instagram. E aí já fica a dica, para você que ainda não segue a gente no Instagram, vai lá seguir, é o @Café com Crime. Às vezes eu posto algumas enquetes, algumas perguntinhas, a gente troca uma ideia lá nos comentários, é bem legal. E aí alguns de vocês comentaram na enquete que eu fiz perguntando qual o tipo de histórias de crimes reais vocês mais gostam. Vocês falaram seitas. E aí eu fui procurar e eu achei a seita de uma mulher brasileira. É isso aí, gente. A gente finalmente chegou naquele episódio que a gente vai falar de criminosa. Mulheres. E essa é especial. Ela é a primeira mulher e única, na verdade, a liderar um movimento messiânico aqui no Brasil. Ai. É muito louco, é muito legal. E é o seguinte, eu já vou pular de cabeça, tá? Já vamos entrar na história, porque assim, é muito boa. Não quero ficar enrolando. Antes de começar, fonte, onde que eu peguei tudo isso que eu vou falar aqui? Obviamente na Wikipédia, a melhor amiga de todo mundo. Numa entrevista do grupo independente com o historiador José Alfredo Schierholt, num artigo chamado Jacobina, a líder dos Muckers, escrito por Elma Santana na revista Protestantismo em Revista, e numa reportagem de 3 partes do Notícias TJRS Justiça Gaúcha, que você encontra no YouTube, e é bem legal o trabalho que eles fizeram, então eu até recomendo vocês irem lá assistir depois para ver um pouquinho das imagens. Mas, como o spoiler, vamos falar aqui da seita de Jacobina, os Muckers, como eles ficaram conhecidos. Para começar, claramente eu vou querer entrar na vida dessa mulher. Muitos a consideravam uma feiticeira, uma charlatã. Alguns consideravam uma doente mental, tá? Curandeira, uma encarnação feminina de Cristo, uma mulher à frente de seu tempo. Ela tem muitas reputações, boas, ruins, tudo. Essa daqui é a Jacobina Mentz Maurer. Ela é a mulher que está no centro de um episódio conhecido como a Revolta dos Muckers, que aconteceu no Morro do Ferrabras, em Sapiranga, no Rio Grande do Sul. Bom, eu esbarrei nessa história quando eu estava fazendo a pesquisa para o episódio do Linguiceiro da Rua do Arvoredo, que saiu na semana passada. Porque a Catarina Paussi, que era a esposa do linguiceiro, aparentemente era uma dos frequentadores dessa seita liderada por Jacobina. Aliás, pausa, se você não escutou o episódio passado, corre lá, que aí você vai entender como a região de Porto Alegre estava passando por uma situação muito bizarra. Além da seita, tá? Tinha pessoas vivendo, praticando o canibalismo involuntário. Então, assim, os anos 1860, 1870 foram bem traumáticos ali para Porto Alegre. Bom, um resumo da história de hoje é o seguinte: aproximadamente 150 colonos alemães isolados, acreditando no fim do mundo, foram atacados pelo exército e por outros colonos também, incentivados pela igreja e pela imprensa, e teve uma reação muito violenta de todos os lados e acabou numa tragédia. Essa história, na verdade, ela tem um quê de Breaking Bad. Ela começa com um bom motivo, as pessoas querendo fazer coisas boas e coisas corretas, e acaba se tornando algo super sombrio. Mas vamos lá, vamos começar do começo pela líder. Jacobina Mentz Maurer, ela nasceu em junho de 1841 ou 42. Ela nasce em Hamburgo Velho, no Rio Grande do Sul, filha de alemães que migraram para o Brasil. A família Jacobina, ela já tinha um histórico de envolvimento em brigas religiosas na Alemanha. Os avós dela tinham vindo para o Brasil fugindo de perseguições, porque ambos tinham deixado as igrejas evangélicas que eles frequentavam e as escolas e estabeleceram
uma comunidade própria, uma religião independente com mais de 6 ou 7 famílias ali reunidas. E isso causou uma controvérsia na Alemanha, eles acabaram sendo perseguidos e em 1824 eles estão entre os primeiros alemães a chegarem no Brasil. Esses são os avós da Jacobina, tá? O grupo que eles estavam foi recebido pelo imperador Dom Pedro I e pela imperatriz Leopoldina. No encontro que eles tiveram com a imperatriz, o Libório Mendes, o avô da Jacobina, confidenciou para ela que ele tinha vindo para o Brasil fugindo da repressão religiosa da Alemanha. E sabe o que a nossa belíssima imperatriz respondeu? Fique tranquilo, querido. Aqui no Brasil, você vai ter liberdade de culto. Mas, como a gente vai ver nessa história, essa garantia com certeza não foi cumprida. Bom, aos 9 anos de idade, a Jacobina, ela perde o seu pai. E a partir daí, ela começa a sofrer influência muito grande de sua mãe, uma mulher muito religiosa e de princípios extremamente rígidos. Aos 12 anos, a Jacobina começa a ter alguns ataques estranhos. Ela sofre desmaios, depois ela começou a ter epilepsia e na escola ela passa a ser uma aluna de difícil relacionamento. A gente tem um registro do João Klein, que era cunhado da Jacobina e também pastor, que fala que ela era uma criança de saúde frágil, muito disposta a chorar, tinha dificuldade de aprendizado, sofria de insônia, ela era muito agitada com sonhos à noite, sofria convulsões e que ela certamente era uma mulher que tinha sérios problemas nervosos e talvez até mentais. Isso na opinião do João Klein, tá? Que era cunhado dela e também pastor. Bom, com o passar dos anos, os problemas da Jacobina se agravaram e muitas vezes nas convulsões dela, ela começava a pronunciar palavras sem nexos. Com tudo isso, a mãe dela ficou preocupada e levou ela para ver um doutor, um homem chamado Dr. Hillebrandt. Ele era conselheiro da família. E sabe o que aconteceu? Sabe qual foi o diagnóstico dele? Ele falou assim para a família: recomendo que procurem o quanto antes um casamento para Jacobina. Gente, sério. Há uns 150 anos atrás, se você era uma mulher, tinha problemas de saúde, de relacionamento, o diagnóstico médico, a cura era o casamento. Vocês estão entendendo o que é isso? É tipo você ir hoje lá no médico, falar, ai, tô com ansiedade, tô com depressão ou algo assim, e o cara falar, acho que é falta de homem, hein, minha filha? Nossa, assim, não. Então, feministas, muito obrigada por essa luta que nos livra dessas recomendações boçais. Mas voltando. Ela não casou logo ali, com 12 anos, né? Meio absurdo. Mas em 26 de abril de 1866, quando ela tinha 24 anos, a Jacobina se casa com um carpinteiro chamado João Jorge Maurer. Ele foi descrito como um homem insinuante, de boa índole, de trato muito amável. E eles aparentemente se deram muito bem. Ela foi mãe de 6 filhos, junto com o João Maurer, num período de 8 anos. Então, desde o primeiro ou segundo ano do casamento, ela já engravidou e a partir daí é filho, filho, filho atrás de filho. 1 ano depois que eles se casaram, a Jacobina ficou doente. Ela ficou muda, ficou muito alheia a tudo, não pronunciava coisas que faziam sentido. E logo depois que ela melhora com a ajuda do João Maurer, eles se mudam de onde eles moravam, lá em Hamburgo, e eles vão para Ferrabras, que é o cenário onde tudo aconteceu. Então vamos entender um pouco dessa região e das pessoas que moravam ali. O Morro do Ferrabras, ele é um município no então lugar chamado São Leopoldo, que hoje fica ao sul ali de Porto Alegre. A colônia, ela contava com cerca de 14 mil habitantes, em sua maioria eram todos imigrantes alemães, que se mudaram para lá com a promessa de que eles teriam estrutura e suporte do Estado para colonizar aquele lugar. E bem, isso não aconteceu. O município ficava a 3 horas do médico mais próximo,
E eles não tinham ferrovias ou meio de transportes rápidos ali na região. E a maioria dos habitantes eram lavradores ou artesãos, e a maioria também era religiosa. Eles tinham costumes evangélicos, protestantes, luteranos, católicos, né? E, resumindo, era uma colônia de gente muito simples, muito normal. E esses colonos que ficaram sem assistência médica, muitas vezes sem ter uma escola decente, acho que igreja eles demoraram para construir lá também, eles acabaram entrando num processo de decadência social e de empobrecimento. Então, é nesse quadro de abandono que entra o João Maurer e a Jacobina. Depois que eles chegaram lá, 2 anos depois do casamento deles, e a Jacobina já estava no segundo filho do casal, o João Maurer ele tem uma visão. Ele estava lá, lavrando a terrinha dele lá em Ferrabras, e aí na visão dele, ele é ordenado a abandonar a lavoura e se tornar médico. Assim, eu não sei sobre esse negócio de visão, tá? Eu não sei, na verdade, se eu acredito muito, se eu não acredito, se tem coisa divina, se não tem. É meio complexo. Mas eu acho que, apesar de tudo, pode ter surgido dentro do coração do João Maurer esse desejo de melhorar a situação ali da colônia, sabe? Ele viu que estava todo mundo sem assistência médica, talvez viu alguém doente, alguém próximo, alguma coisa assim, e falou, cara, alguém precisa fazer alguma coisa, e esse alguém vai ser euzinho. Então, logo depois disso, ele se encontra com o curandeiro, chamado Buchhorn. Esses nomes alemães são meio complexos. Mas ele se encontra com esse cara, que era curandeiro, e ele aprende com ele os segredos das ervas medicinais. E assim, o João Maurer, ele se torna o curandeiro local e ele se dá muito bem com isso. Ele começa a atrair as pessoas para irem ali na casa dele para se tratar. E ele passa a ser considerado o Wunderdoktor, ou seja, o doutor maravilhoso. A partir do momento que eles veem no João Maurer, ali na residência desse casal, a possibilidade de se curar e de ter algo que eles não tinham, eles começam a atrair bastante pessoas. E a residência acaba virando uma espécie de mini hospital, onde as pessoas iam lá para se tratar. E é ali, em meio aos doentes, que a Jacobina também começa a cuidar da saúde das pessoas, mas ela cuida da saúde espiritual e emocional. Na falta de padres e pastores ali próximo da região, ela passou a ser a pessoa que interpreta a Bíblia para eles e, assim, desfruta de uma credibilidade muito grande entre os colonos. Porque, olha só que bizarro, os ataques que ela tem, os ataques epiléticos e os desmaios, eram vistos por essas pessoas super simples como uma revelação divina, como se aquilo fosse a manifestação de Deus ali na Jacobina. É como se ela tivesse se tornado uma espécie de médium, que usava as habilidades dela para curar as pessoas espiritualmente, enquanto o marido dela curava as pessoas fisicamente através das ervas medicinais. É por isso que no começo eu comentei que a gente ia ver uma espécie de Breaking Bad nessa história, porque eles não começaram uma seita com intenções ruins. Eles estavam ali tentando ajudar as pessoas da região e essas pessoas acreditaram neles, né? Mas a fama de Jacobina começou a subir na cabeça. Eles começaram a crescer muito. As pessoas realmente começaram a vir e a frequentar a residência e trazer mais pessoas. E realmente começou a se tornar ali um ambiente de grupo muito grande, né? E os seguidores, incluindo o João Klein, que é aquele que a gente mencionou no começo, que é cunhado dela, eles realmente acreditavam que Deus falava com a Jacobina. E que realmente o João Maurer realizava curas, às vezes milagrosas, né? Então a residência começou a crescer. Começou a ter muitos devotos e, em certo ponto, olha só onde chegou. Os seguidores começaram a dizer que a Jacobina era uma reencarnação de Cristo. E, de acordo com alguns, ela prometia aos seus seguidores construir a cidade de Deus ali em Ferrabras para eles. E é aqui que a gente entra no conceito de seita, como é percebido por muitos, né? Ideias são geradas por um líder poderoso que geram um fanatismo entre os seguidores cegos e que geram finais não muito felizes, né?
Esse é o conceito, assim, que a gente vê de seita. E, assim, eu digo seguidores cegos por um motivo. Vamos entender quem eram esses seguidores que ficaram conhecidos como muckers. Para começar, 1/3 dos seguidores era formado por crianças de até 13 anos de idade, ok? Então, assim, 1/3, 30% dos seguidores eram crianças, sem livre escolha, sem, muitas vezes, um pensamento racional. Então, poxa, como que você, né, vai... Não sei, eu tô travada, tô chocada. Assim, 30% da seita era de crianças. Enfim, continuando. Os adultos entre 33 e 47 anos formavam 26% dos membros, ou seja, um outro terço, né? E eram a liderança do grupo, então adultos e crianças, né, que lideravam as crianças. E aí, claro, a maioria era casada, tinham idosos, tinham pessoas solteiras e outras pessoas que faziam os outros 1/3, né? Então, crianças, adultos que eram os líderes e o restante. Todos os muckers, eles eram de origem alemã, ou seja, ou eles vieram diretamente da Alemanha, ou eles eram nascidos de famílias alemãs que tinham imigrado para o Brasil, como a Jacobina e o João Maurer. E a maioria deles só falava alemão mesmo. 57% eram analfabetos. Aí, de novo, a gente tem crianças e a gente tem pessoas que não têm instrução, né? 23% eram semi-analfabetos, incluindo a própria Jacobina. E apenas 42% deles, dos muckers, eram proprietários das suas próprias terras. A maioria trabalhava na terra de outros, ou seja, eles eram pessoas pobres. 85% deles, dos muckers, eram protestantes e eles não consideravam ter optado por outra religião. Nem a Jacobina achava que ela estava fundando uma nova religião. Eles simplesmente achavam que estavam seguindo a religião evangélica da maneira deles, né? Bom, em relação ao tamanho da seita, não se sabe ao certo. Alguns relatos falam de 150 pessoas e outros falam que poderia ter chegado até 1.000 pessoas. E se você parar para pensar que a colônia ali de Ferro Brás tinha 14.000 pessoas, esse número é bem expressivo. É bastante gente, né? Chama atenção. E chamou mesmo atenção. Tanto que o nome muckers... não foram eles mesmos que falaram, nós agora somos os muckers. Não. Esse nome foi dado para eles pelos outros colonos. O termo mucker, ele quer dizer santarrão ou falso beato, né, fanático, em alemão. Mas a origem também pode ser do verbo alemão mucken, que é relacionado ao zumbido das abelhas, né, aquele zzz, isso é o mucken. E isso pode simbolizar a reza, né, das pessoas. Então, quando elas rezam, tipo, Maria, parece uma abelha, né? Muitos barulhos. Bom, além disso, em alemão, mucker também é um sinônimo depreciativo de pietista, que é um movimento ao qual os muckers realmente se alinhavam. E aí, só para vocês entenderem um pouco o raciocínio dessa crença dos muckers, né? O pietismo, ele combinava o luteranismo, do tempo da Reforma Protestante, enfatizando a conversão pessoal das pessoas, a santificação, a experiência religiosa, a diminuição na ênfase de credos e confissões, como a gente vê muito no católico, e a necessidade de renunciar ao mundo. Eles também viam a fraternidade universal dos crentes e uma abertura à expressão religiosa das emoções. E aqui eu quero apontar uma coisa muito importante. Renunciar ao mundo é uma bandeira vermelha para a criação de uma seita. Porque isso quer dizer que você perde o contato total com o mundo externo. Você fica preso nessa bolha e você se desconecta e perde a noção real do que é feito no mundo, do que é normal. Você só sabe o que está ali,
porque você renunciou a tudo o resto. E isso, eu não tô falando só de seita, tá? Eu tô falando de relacionamento também. Porque quando a gente pensa em seita, parece algo muito distante, algo que não acontece hoje, algo que nunca vai te atingir. Mas quantos relacionamentos não pedem isso da gente, né? De renunciar ao mundo e ser só exclusivamente do seu parceiro, de não falar com um amigo, de não sair, tem que estar sempre ali. É meio tóxico e é perigoso e pode acontecer sim com a gente. E assim, se um dia você se ver nessa situação, liga para alguém. Não se renuncie. O trono é seu. Você é rainha ou rei. E não perca a sua beleza, nunca, não renuncie nunca, exija os seus direitos como a rainha de copas exigiu a cabeça de todo mundo. Cortem as cabeças, mas não se renuncia. Não é pra tanto, mas é sério, não se deixa levar por relacionamentos que podem parecer uma seita, tá bom? É isso, diga não a seitas. Mas vamos lá, o início dos problemas dos muckers. Um certo misticismo começou a envolver o grupo que seguia a Jacobina. E eles começaram a elaborar uma doutrina onde eles acreditavam serem eleitos por Deus para fundar uma terra nova, começando uma nova era, e eles realmente começaram a trabalhar nesse sentido. Para eles viviam em tempos apocalípticos e precisavam se preparar para uma nova terra. E assim, né, tadinhos. Mal sabiam eles que em 2020 a gente realmente estaria no apocalipse moderno. E aí agora sim, se surgisse uma seita falando que a gente está nos fins dos tempos, eu até acreditaria, né? De um simples grupo religiosos, eles começaram a se tornar uma real seita que começou realmente a incomodar muito a igreja. E incomodar a igreja lá nos anos 1800 e tralalá não é uma boa ideia, porque a igreja era soberana. Então, pensa que os nascimentos, as mortes, os casamentos, todas essas questões de documentação não eram feitas em cartórios. Era tudo na igreja. Eles tinham controle total, não era o Estado, era a igreja. Então, você não quer mexer com quem está no poder. E aí que começou a perseguição aos muckers. E não foi só por parte da igreja, mas por parte do Estado e até da imprensa. Então, vamos às tretas. Os muckers seguiam regras extremamente rígidas liderados pela Jacobina. Eles não podiam fumar, eles não podiam beber, eles não podiam ir às festas. Além disso, eles começaram a tirar os filhos das escolas comunitárias para poderem educá-los ali mesmo dentro do grupo deles. Uns dizem que eles fizeram isso porque eles sofriam bullying por serem muckers, e outros dizem que foi ordens da Jacobina porque ela dizia que as escolas não ensinavam as crianças de acordo com a sua crença. A questão é que tudo isso gerou desconfiança e rejeição por parte dos demais colonos, que, aliás, os muckers chamavam eles de spotters, que quer dizer debochadores. Então, eles passaram a ser acusados pelos spotters de separatismo, por se afastarem da igreja, por se afastarem da comunidade, por professarem uma fé pietista em vez do alinhamento luterano ou do que os jesuítas falavam. E, em outras palavras, eles causaram um puta de um alvoroço ali na pequena colônia. Eles eram vistos como os tretadores do rolê todo. Para ajudar, em 1971, disseminou-se um livro lá no Rio Grande do Sul que associava o sonambulismo à vidência e a poderes especiais. E é claro, quem que sofre desses problemas de saúde? Ela mesma, a nossa querida Jacobina, que, por ter insônia, foi identificada ali como uma vidente e curandeira. E, como tal, ela era a sabedora de segredos desconhecidos aos demais mortais. E é óbvio que isso aumentou ainda mais o número de curiosos na casa dos Maurer e pessoas passaram a frequentar ainda mais ali a comunidade dos muckers. Então, um ano depois, em 1872, vamos voltar. Um ano depois, em 1872, os muckers começam a ser pressionados ali pela região. Eles já tinham abandonado as escolas e as igrejas tradicionais, mas o que despertou grande revolta do Estado foi que, nesse ano, houveram eleições.
E o João Jorge Maurer, ele não levou o seu povo para votar. Eles se afastaram aqui dos políticos, pois essa atitude ela foi vista como um boicote dos muckers à região toda, como se eles estivessem tentando se tornar independentes da liderança de São Lourenço, que era o município onde eles estavam. Então, a partir daqui, os spotters, que eram os debochadores e perseguidores dos muckers, eles começaram a passar alguns trotes para os muckers, né? E isso, para mim, ficou parecendo muito coisa de novato e veterano, sabe? Nos colégios e nas faculdades. Eu estudei em internato e tinha muito essa coisa de trote, sabe? Então, quem já está lá quer provar que manda no lugar, que é o dono do rolê, e aí fazem várias brincadeiras e tal, pra você se sentir com medinho e aquela coisa toda. E foi exatamente isso que os spotters fizeram com os muckers. Eles começaram a cortar o rabo dos cavalos de quem frequentava a casa dos muckers. E aí, só pra lembrar que o cavalo era o meio de transporte ali da época, né? Então era como se tivessem quebrado o vidro do seu carro, ou furado seu pneu, feito alguma coisa assim. É uma afronta, né? Além de, coitado dos cavalos, o que os bichinhos têm a ver com isso, né? Eles também começaram a derrubar as colmeias de abelha dos muckers, fazendo com que eles perdessem todo o mel que eles cultivavam ali. E é claro que os spotters também tentaram manchar a fama da Jacobina. Eles diziam que ela era uma prostituta e que dentro da seita ela tinha solicitado para que todos fizessem troca de parceiros, troca de casal. É swing, uhul, putaria, tudo muito louco lá. Mas isso depois é negado pelos muckers que foram questionados pela polícia. E sim, vai envolver polícia. Bom, em maio de 1873, então assim, um ano depois que a treta tava rolando, os trotes tava rolando, todo mundo se odiando lá enfim, a polícia é envolvida pela primeira vez e aí a porra começou a ficar séria. Sobre a liderança do pastor Federico Bober, que ele remete um abaixo-assinado ao delegado de São Leopoldo, solicitando imediata intervenção policial contra os muckers. Ele fez com que 44 colonos assinassem lá o texto, acusando os muckers, porque a Jacobina tinha nomeado os irmãos dela e o esposo como discípulos. Os colonos estavam anunciando que ela era uma manifestação de Deus. Eles não pagavam mais as taxas da igreja e das escolas. E eles estavam estocando armas, além do movimento todo causar muita divisão familiar, porque tinha alguns que queriam virar muckers e outros não. Então, sei lá, imagina que você quer virar um mucker e aí a sua mãe, seu pai, seu irmão não querem, e aí você ia ter que ser tirada de casa, e tava dando muita treta familiar, casos de família lá em Ferrabras. Depois que eles mandaram essa carta, no dia 21 de maio de 1873, o João Maurer é enviado para Porto Alegre, preso, para poder prestar depoimento. No dia seguinte, a Jacobina também é levada para São Leopoldo, presa, mas ela é escoltada por 8 praças em uma carreta. Dizem que a viagem durou cerca de 9 horas, que ficaram meio que desfilando ali com ela na cidade. Ela foi insultada, foi exposta ao público. Muitos dizem que ela foi chamada de bruxa, de feiticeira, de charlatã, que ela foi apedrejada durante essa carreta. E aí, finalmente, ela chega lá junto ao chefe de polícia e ela é interrogada. E eles não acham nada de errado com o depoimento dela. Mas, mesmo assim, eles internam ela na Santa Casa de Porto Alegre pelas questões de saúde dela, que a gente já mencionou. O chefe da polícia, enquanto ela está internada, manda fazer uma busca lá na casa dos Maurer, na casa do casal, onde aconteciam todas as reuniões, para tentar buscar evidências. Mas das supostas armas que eles estavam acumulando, apenas uma garrucha, que é uma pistola pequena, foi encontrada. 3 semanas depois, ou seja, 3 semanas que eles ficaram presos, em 13 de junho de 1873, a Jacobina ela recebe alta. Ela é liberada de qualquer coisa, fala que não consta nenhuma enfermidade nela, e ela e o João voltam para casa. Em pouco menos de um mês, eles são chamados novamente lá em São Leopoldo, onde eles são pedidos para assinar um termo de bem viver. Ou seja, que eles não causariam mais tretas na cidade e parariam com os cultos.
Eu achei muito legal. Termo de bem viver. Eu vou muito usar isso quando eu quiser fazer as pazes com alguém, sabe? Tipo, ai, desculpa, você aceita um termo de bem viver, meu amor? Ai, que idiota. Bom, depois de assinar o termo, eles voltam para a Ferrabras e eles são recebidos pelos muckers como heróis. Ou seja, a denúncia caiu, ninguém conseguiu provar nada, então eles estavam livres e os seguidores começaram a comemorar. E aqui fica uma dica: nunca comemore antes da vitória. Em 22 de novembro de 1873, o inspetor João Lem, ele era o cara responsável por ver se o João Maurer estava realmente cumprindo o termo de bem viver dele. O João Lem, ele foi lá para ver se eles estavam cumprindo tudo. Obviamente, eles não estavam, porque eles não pararam de receber os muckers, não pararam de reunir as pessoas. E aí o João Lem, ele acaba sendo baleado por 2 homens, presumivelmente muckers. E então, em novembro, alguns colonos muckers são presos, acusados de terem tentado matar o João Lem. Mas, por falta de provas, eles acabam sendo libertados em 1º de dezembro. Em 10 de dezembro, o João Maurer, ele ficou esgotado. Ele estava putaço, porque ficam acusando eles de fazerem um monte de coisa, e tarará, e trote, e bullying, etc. Cansei. Ele pega e vai para o Rio de Janeiro para entregar para o imperador Pedro II uma carta de reclamação sobre a situação assediosa lá de todo mundo, da polícia, dos colonos e tal. Nessa carta ele menciona violência física, insultos morais contra os muckers. Então, representantes do Império acabam requisitando explicações das autoridades do Rio Grande do Sul, no caso. E aí, o Lúcio Schreiner... Mano, esse povo tem tudo nome estranho, pelo amor de Deus. O Lúcio Schreiner, que era delegado de São Leopoldo, ele responde aos representantes imperiais, desmentindo todas as queixas dos muckers e acusando-os de serem agitadores. Mais tarde, a Jacobina, ela escreve uma carta chamando o Lúcio Schreiner de anticristo. É o Lúcius. Tipo, é aí que você vê que a treta começou a ficar séria, né? Porque você virar pro outro e falar, você é o anticristo, você é o demoninho, você é o capeta, aí o bagulho é foda, né? A mulher que é a encarnação de Cristo falando isso, fica complicado. E aí aqui, meus amigos, que a merda foi jogada no ventilador. Porque os muckers, eles ficaram putaços, que ninguém estava ouvindo eles, que eles realmente estavam sofrendo uma perseguição e eles estavam desprotegidos, porque a polícia não estava nem aí, né? E aí eles começaram a ser instigados, principalmente por Jacobina, a cometer uma sequência de crimes na colônia. Em partes para se defender, mas em partes porque eles estavam realmente querendo vingança, sangue no zóio, essa mulher. E foi aí em maio de 1874, ou seja, 5 meses mais ou menos depois que o João Maurer foi lá reclamar no Império, rolou uma grande reunião lá na casa dos Maurers, na sede lá dos muckers. Dizem que tinha por volta de 500 pessoas. E a Jacobina anuncia que o fim do mundo está próximo e que chegou a hora deles agirem. Ela ordenou que os muckers exterminassem 16 famílias de spotters, ou seja, 16 famílias da sua oposição. Porque, sei lá, né, aparentemente para ela o mundo só tinha lugar para quem acreditava na mesma coisa que ela, né? Não podia ter as pessoas mundanas, né? Eles estavam renunciando o mundo, então tudo que era diferente deles tinha que ir. E aí as merdas aconteceram. Começando. Primeira merda que acontece. A casa de Martinho Kessel, que era um ex-seguidor do casal, da Jacobina, ele virou um grande ativista anti-mucker. E aí a casa dele é incendiada. Só que acontece que os filhos e a mulher dele estavam lá dentro. E aí morreu todo mundo. Não foi só a casa que pegou fogo, morreu todo mundo. E aí esse crime foi, obviamente, ligado aos muckers. Em 25 de junho, ou seja, quase um mês depois da reunião muito louca lá do fim do mundo, rolou 14 incêndios em casas de colonos spotters.
são incendiadas em 2 cidades diferentes ali da região. E dessas 14 casas que pegaram fogo, 10 pessoas morrem dentro dessas casas, inclusive crianças. E aí, de novo, culpa dos Mookers. Um dia depois, no dia 26 de junho de 74, 2 casas de spotters são queimadas em outra cidade próxima dali. Também culpa dos Mookers. Dia 27 de junho, ou seja, aqui a gente tá vindo em um dia após o outro, tá? Cada dia é mais casa incendiada, é mais gente morrendo, é mais treta rolando, é mais sangue na mão dos Mookers, tá? No dia 27 de junho, 5 casas de Mookers são incendiadas também ali na região. Agora tá tendo revidação. Revidação? Revidamento? Não sei. Também acontece que o tio de João Jorge Maurer é executado, um tio próximo que também fazia parte ali. O engraçado de tudo isso é que os Mookers, eles são culpados tanto pelos crimes feitos contra os spotters, quanto pelos crimes feitos contra os Mookers. Então, no fim das contas, é tudo morte por conta deles, até dos próprios seguidores. Com essa desordem generalizada ali na região de Ferrabras, o exército brasileiro é acionado para conter essa semi-guerrinha civil que começou ali. E é aqui que inicia a campanha do Morro do Ferrabras, que também ficou conhecido como a Revolta dos Mookers, que foi uma operação que durou aproximadamente 35 dias e matou muita gente. Oficialmente começa dia 28 de junho. Então, só para lembrar aqui as datas, lá em maio, a gente tem a reunião onde Jacobina fala que é o fim do mundo, temos que matar todo mundo. Em 25, 26, 27 de junho, a gente tem um monte de incêndio e matando famílias ali na região. E no dia 28, oficialmente começa a campanha do Morro do Ferrabras, que foi liderada pelo coronel Genuíno Sampaio. No começo do escurecer da noite do dia 28 de junho, ele ordenou um ataque sobre a casa dos Maurer, esperando obter a prisão deles. Mas ele teve uma surpresa. Os Mookers, eles estavam entrincheirados em troncos de árvores e depressões ali do terreno, né, que eles conheciam muito bem, era ali que eles moravam. E o exército não conhecia nada, não conhecia a região. Então, o exército achou que ia chegar lá, ia ser atacado com Bíblia, e era só dar tiro que estava tudo bem, mas não foi bem assim. Os Mookers, eles reagiram violentamente, eles estavam armados, e eles acabaram matando 4 pessoas do exército e ferindo mais 30 pessoas. Então, naquela noite, o coronel Genuíno viu que estava com uma baixa muito grande e falou, opa, vamos sair. Volta 10 quilômetros ali na retaguarda. Ou seja, bora amarelar, galera. Foge. Então, aparentemente, os Mookers ganharam nesse primeiro dia. E isso contribuiu para a crença de que a Jacobina realmente era divina e que os Mookers estariam protegidos. Em 19 de julho de 1874, o coronel Genuíno, com reforços recebidos do exército, inclusive 150 colonos alemães voluntários ali da região, então um bando de spotters, atacou novamente a residência ali dos Mookers. E dessa vez usou a própria arma dos Mookers contra eles, que eram o fogo e o incêndio. Então era tipo, queimem no inferno, joga fogo em todo mundo. Então ele colocou fogo ali no reduto dos Mookers e a casa realmente pegou fogo. Morreram 12 homens e 8 mulheres Mookers ali naquele dia. E eles ainda conseguiram prender 6 homens e 36 mulheres, incluindo os 5 filhos de Jacobina, que na época tinham de 7 anos para baixo, né? O mais velho tinha 7 e a mais nova tinha 2. Na verdade, não é a mais nova que foi capturada, né? Porque ela tinha 6 filhos no total, só que tinha uma novinha de alguns meses que ainda amamentava e que ela ficava junto com ela o tempo todo. A Jacobina, ela consegue fugir com a filha bebê dela e mais uns 17 Mookers fogem também.
junto com ela e vão para outros lugares ali perto do Morro do Ferrabras. Lembrando que esse morro, ele tem muitas árvores, ele é meio que uma mini florestinha ali, assim, então tem lugar para você se esconder. E eles tinham, né, porque eles já moravam ali muito tempo, sabiam lidar ali com a região. Para o coronel Genuíno Sampaio, isso foi uma vitória, porque eles conseguiram prender muita gente, queimaram ali a sede do rolê, e eles ficaram extremamente felizes. E aí o Genuíno Sampaio comemorou porque eles estavam realmente ganhando dos muckers. E aí eu vou falar de novo, meu povo, não comemore antes da vitória. Um dia depois, em 20 de julho de 1874, o acampamento das tropas do exército é atingido por tiros de tocaia disparados ali do mato próximo. E aí começa um acirrado tiroteio, pra lá, bala pra cá, tal. E aí o coronel Genuíno é atingido na artéria da coxa e ele acaba morrendo por uma hemorragia. Por quê? Porque não tinha socorro médico ali. E foi por isso que tudo começou, né? A Jacobina e o João Maurer foram querer trazer socorro médico, trazer saúde ali pra região, e criaram uma seita demoníaca que tá matando todo mundo, mas acabou morrendo pelo mesmo motivo o general Genuíno Sampaio. É karma, né, gente? É a desigualdade matando gente desde sempre. Com a morte do coronel Genuíno Sampaio, as tropas militares recuam para uma cidade próxima e o coronel César Augusto assume o comando. Em seguida, ele faz um novo ataque ao reduto dos muckers. Dessa vez, são 5 mortes do exército e 6 ficam feridos. Ou seja, os muckers estavam mandando muito, né? 4 dias depois, no dia 25, a Força Civil, composta por colonos de toda a região ali e de outras cidades próximas também, tentaram sem êxito um ataque contra os muckers. Ou seja, os spotters que estavam ali literalmente entraram na guerra junto com o exército para tentar acabar de vez com os muckers. Foi aí que o capitão Francisco Clementino Santiago Dantas, que participou dos ataques iniciais ao lado do coronel Genuíno Sampaio, ele se oferece para comandar o ataque final. E ele fez isso porque ele conseguiu com que um ex-seguidor de Jacobina ajudasse ele a entender ali as técnicas dos muckers, como que eles funcionavam e tudo mais. E aí aqui, eu só quero fazer um insert, só para vocês terem uma ideia de como que estava o clima ali na região, enquanto estavam rolando todos esses combates. Porque não foi um dia ou 2 dias, aqui a gente já está em vários dias que isso está acontecendo, e os colonos estavam participando, tinha envolvimento da cidade inteira, do município inteiro. No jornal Deutsche Zeitung, não vou saber falar, era um jornal alemão que era editado em Porto Alegre, era um jornal muito influente ali da época. O editor-chefe escreveu o seguinte texto, no dia 1º de agosto de 1874, abre aspas. Este bando deve ser caçado como cachorros e ser morto no fogo e na espada para que não se deixe nenhum rastro desses. Nenhuma compaixão com esses canibais. Esta é a opinião de toda a população. Cortar a cabeça deles sem exceção. Fecha aspas. Bom, no dia seguinte, esse pedido é realizado. Em 2 de agosto de 1874, o capitão Santiago Dantas ataca o último reduto dos muckers, após uma delação do ex-seguidor lá que estava prisioneiro. Nesse combate, acabam morrendo 17 muckers, aqueles 17 que sobraram, dos quais 13 são homens e 4 são mulheres, entre elas a Jacobina Maurer. A filha mais nova dela também acaba morrendo junto com ela. Bom, alguns lugares relatam que João Maurer, ele fugiu e nunca mais foi encontrado. Outros lugares já dizem que ele foi achado depois entre as árvores ali do Morro do Ferrabras e que ele teria se suicidado, se enforcando numa árvore. Mas as mãos dele estavam amarradas atrás das costas, o que obviamente indica um suicídio, né? Um homicídio, porque não tem como você se enforcar sem estar com a sua mão livre, né?
Então, o fim do João Maurer a gente não conhece exatamente, mas ou ele fugiu para sempre ou ele realmente foi morto ali no lugar. Eu sou da opinião de que ele foi morto ali porque foi a fonte de um historiador que eu achei, mas ele também não tinha certeza. Então, foi aqui, em 2 de agosto de 1874, que chega ao fim a liderança de Jacobina e do seu marido, o João Maurer. Os muckers que foram presos antes e durante a luta, esse combate todo, eles foram processados para tentar uma condenação, mas eles apelaram e acabaram sendo libertos em 1883. Ou seja, eles ficaram aproximadamente 9 anos presos. Os muckers sobreviventes, eles fugiram dali, obviamente, porque eles não iam conseguir morar mais ali com toda a perseguição que já tinha acontecido, né? E eles acabaram se mudando para a Terra dos Bastos, em Lajeado. O triste é ver que eles ficaram tão marcados, mas tão marcados por toda essa história, que 24 anos depois da revolta dos muckers, no Natal de 1898, eles foram atacados e chacinados por colonos locais ali de Lajeado, porque os colonos acreditavam que eles assassinaram uma senhora chamada Schroeder. Mas depois ficou sabendo que a senhora Schroeder, ela foi vítima do seu marido, que matou ela para poder se casar com outra mulher. Então, a verdade só veio à luz depois do linchamento de todos os muckers remanescentes. Todos eram inocentes e acabaram sendo mortos por uma reputação, uma superstição que tinha sobre eles. E com isso, acabam-se os muckers. Na verdade, não acabou todo mundo. Ainda restaram os 5 filhos do casal, Jacobina e João Jorge Maurer. Mas não se sabe muito sobre eles. As únicas informações que eu achei foi que 23 anos depois da revolta, tem registros falando sobre Aurélia, que era a filha caçula remanescente do casal. Dizem que ela foi casada com Miguel Noé, que era filho de um mucker convicto, que seguia lá o casal e tal. E ele escreve importantes memórias sobre tudo o que aconteceu. E fala lá que a Aurélia aparentemente era médium e tinha os mesmos, entre aspas, poderes que a sua mãe, Jacobina. Também num outro registro a gente encontra um pouco sobre o filho mais velho da Jacobina, que era o Jacob Maurer, que diz que em 1920 ele era pastor de uma igreja adventista em Uruguaiana. Mas tirando esses registros, a gente realmente não sabe nada mais sobre os outros filhos, mas dizem que eles foram todos raptados, né, durante a revolta dos muckers e foram doados, né, para famílias adotivas, criados de outras formas e outros jeitos. Bom, com certeza essa história é muito louca, não parece algo assim que a gente está acostumado a ver acontecer no Brasil, né? Parece uma coisa mais dessas seitas americanas, que envolve essas religiões doidas e tudo mais. Mas aconteceu aqui no Brasil. E como muitos eventos históricos que acontecem aqui no Brasil, e também acho que no mundo todo, né? É muito controverso, né? Não é à toa que alguns anos atrás ficou famoso aqueles livros de guia do politicamente incorreto e tal, porque a história, ela tende a ser contada por um lado, né? E é o lado de quem ganhou a batalha. Então, a gente fica nesse questionamento. A Jacobina, ela era uma louca, uma manipuladora, uma charlatã, uma bruxa? Ou ela era uma mulher à frente de seu tempo, feminista, espiritualizada, sagaz? É um caso que ele é estudado até hoje, tem muitas vertentes do que realmente aconteceu. E como uma boa história, ela deixa a sua pitadinha de mistério pra gente que tá aqui hoje tentar descobrir como que teria sido viver naquela época. Em 2018, rolou uma exposição chamada Mitos e Realidade, que foi preparada pelo Memorial do Judiciário, lá em Porto Alegre. E é uma coisa muito legal que eles fizeram, foi colocar diferentes fontes e falas e dados, depoimentos e entrevistas
nessa exposição, disponibilizando tudo isso para que o próprio visitante, né, o público, pudesse meio que fazer a sua própria investigação do que aconteceu, né? Porque versões dessa história tem de monte, não dá para você falar de um lado só. E aí eu acho que foi super legal isso, eu adoraria ter ido numa exposição dessas. E ainda complementando sobre a repercussão desse caso, foi tão grande que ele virou filme, e ele não virou só um filme, ele virou 2. O primeiro é chamado Os Mookers, que é de 1978. É um filme que foi dirigido por George Bodansky e o Wolf Geyer. E a maior parte do filme ele é falado em Hunsrückisch, que é um dialeto germânico que foi muito difundido no Rio Grande do Sul. Então é interessante porque você pode ver um filme que está retratando isso ainda falando a língua que eles falavam, o que é super legal. E também tem um filme de 2002 que é chamado A Paixão de Jacobina, que é um filme dirigido por Fábio Barreto e tem a Letícia Spiller interpretando a Jacobina. Além da Jacobina, tem uma outra pessoa dessa história que ficou muito conhecida. E aí é o outro lado da história, né? Então, quando a gente vai para o lado dos spotters, eles também têm as suas recordações do evento. E lá no local onde era a antiga Casa Mooker, né, a casa do João Jorge e da Jacobina, foi construído uma estátua do Coronel Genuíno Sampaio, que morreu no combate contra os Mookers. Ele foi considerado um herói na época pelos spotters, e então eles fizeram isso como uma homenagem para ele. A estátua ela já foi depredada diversas vezes e hoje ela se encontra sem a cabeça. Como arrancaram a cabeça dessa estátua, eu não faço ideia, mas é macabro. Ali na cidade de Sapiranga, no Rio Grande do Sul, que hoje é o nome da cidade onde tudo aconteceu, né? Antigamente era São Leopoldo e hoje é conhecido como Sapiranga, tem um caminho turístico dedicado à revolta dos Mookers. Então, quem sabe, né, quando terminar essa quarentena, eu não faço minha viagenzinha por lá, conheço o lugar onde essa história muito louca aconteceu, porque, é uma história muito forte, né, que tem a ver com feminismo, com bullying, com perseguição religiosa, com incêndios, com tiro, porrada e bomba. Ia ser interessante muito saber ali onde aconteceu tudo, né? Eu vou colocar algumas fotos do caso de Jacobina, vou colocar foto das estátuas, vou colocar foto dessa trilha que eu acabei de falar, tudo que a gente tiver de informação, de clipe de jornal e coisa assim que eu consegui achar, eu vou colocar lá no Instagram. Então, segue e manda foto também, se você já tiver ido lá pela trilha turística da Revolta dos Mookers, no caminho de Jacobina, manda foto também, que a gente coloca lá. O Instagram é o @cafécomcrime. Então é isso, gente, essa é a história que junta uma mulher criminosa, líder de uma seita no Brasil, que teve toda essa treta toda, muita treta, vixe. Espero que vocês tenham gostado. Manda pra gente aí o que vocês acharam. Se vocês conhecem outra versão dessa história, também pode mandar, que a gente gosta de conversar, trocar ideia e, né, sempre curiosidades a mais. Então é isso, gente. Não esquece de seguir lá no Instagram, @cafécomcrime. Eu também abri um Twitter, que é o @caféccrime, mas eu não sei usar Twitter direito, tá? Então paciência comigo no Twitter. Mas é isso. Espero vocês no próximo Café com Crime. E lembrem-se, fiquem em casa, fiquem tranquilos e quietinhos, todo mundo no seu canto fazendo a sua parte. Porque, né, de desgraça já basta esse podcast. Obrigada, gente. Beijo. Tchau, tchau.